Fala, torcida palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Palmeiras Agora. No vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando as últimas notícias e as últimas informações sobre o Palmeiras. Antes de tudo, eu já peço que você deixe o like e se inscreve no canal. Para a torcida do Palmeiras, ó, o Maurício vai passar por uma cirurgia por conta da luxação no ombro e o Gustavo Gomes sofreu uma lesão na coxa. Do Maurício, cara, eu já luxei o ombro, sei o quanto dói isso. Gustavo Gomes também vai passar um tempo aí por recuperação e a gente vai mostrar agora como foi o choque rei, que na verdade foi o choque errei, porque todo mundo errou o gol. Então vem aí na reportagem de Felipe Brizola. O clássico já começou com surpresas. O São Paulo veio sem Oscar e Lucas, preservados. O Palmeiras sem Estevão. Só que o jovem atacante nem ficou muito no banco. Maurício luxou o ombro direito no segundo minuto do jogo. Caído aqui na beirada do campo, médico em campo. Estevão teve que entrar. Foi obrigado logo no início a ter que improvisar. Não era isso que estávamos à espera. Mais do que tudo, ficámos sem o jogador que tem sido o nosso abre-latas, o nosso jogador mais criativo, o nosso melhor marcador. A expectativa era grande. Com torcida única, o clássico teve quase 38 mil pessoas no Allianz. E a gente precisa voltar alguns minutos antes da partida para mostrar como o torcedor chegou ao estádio. A certeza de vitória, né? Vitória, 3-0, fora o baile. Fazer os 3 pontos para garantir o segundo lugar na tabela. Uma dúvida, o Abel ainda com essa incerteza do time que ele está comandando e se ele vai ficar até o final do ano. O Enzo trouxe logo um cartaz para o jogador favorito dele. Tá nervoso? Um pouco. Por quê? É um medo, um pouco de vergonha também aparecer na Globo. O que seria um dia perfeito para você hoje? O Palmeiras ganhar hoje do São Paulo, eu conseguir a camisa do Estevão. O que é melhor? Ver uma vitória do Palmeiras e ele não conseguir a camisa do Estevão? Ou o São Paulo dar uma surra no Palmeiras, mas ele sair com a camisa do Estevão? Rapaz, acho que é melhor o Palmeiras ganhar e a camisa eu compro pra ele. Só que o bate-papo no pré-jogo foi mais animado que o evento principal. O que nenhum torcedor previu é que seria um clássico morno, com muitos erros individuais e poucas chances de gol. Flávio Rodrigues de Souza trombou com o Richard Rios, caiu de bumbum no gramado. Sabe aquela história de trocar os goleiros por cones? Então, o primeiro tempo não teve nenhuma finalização nos gols. Durante toda a partida, apenas 3 finalizações certas. Flaco Lopes foi o mais perigoso no Palmeiras. Mandou essa raspando. E se não fosse Rafael, teria marcado de cabeça. Chance clara de gol, Lopes sobe. Nem tinha muito ângulo, mas cabeceou muito bem. No São Paulo, o Lucas entrou no jogo e recebeu com espaço a primeira bola que chegou. O Everton salvou. Mas foi só. O time do Morumbi ficou lá atrás e torceu pro tempo passar porque o empate garantia a classificação. Hoje ninguém terminou machucado. Competimos bem até parte do segundo tempo. Depois, tivemos dificuldades, mas no final, terminamos todos bem. Somamos 1 ponto e nos classificamos. O 0-0 rendeu vaias no fim do jogo. É que agora o time não depende mais dos próprios resultados e torce contra Ponte Preta e São Bernardo nas 2 últimas rodadas. No grupo de São Paulo, por exemplo, se calhar estávamos à frente, não era? O que querem que eu vos diga? Querem dizer mal de Palmeiras? Podem dizer mal de Palmeiras, que nós já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos. Se calhar este título é muito mais importante, tem muito mais peso para um Corinthians, para equipas, para um Santos que não têm ganho há muito tempo, do que se calhar para o Palmeiras. Mas isso não significa que a nossa ambição não seja em todos os jogos lutar para ganhar, como foi hoje. É bom a gente estudar, sabe, cara, reciclar é importante demais. E estar nas prerrogativas de um diretor remunerado de futebol, gerente, CEO e tal, que comanda 1,3 bilhão, podendo chegar a 1,5 bilhão, se relacionar com a comunidade, falar com as pessoas, né? Aliviar para os players que estão ao lado dele. Mas como Abel, Leila e Anderson formam um trio, né? É uma corrente, é muito difícil criticar. Ontem, tem um sinal na coletiva que pela primeira vez o Abel falou, mas não sou eu que tenho que falar sobre isso. O planejamento foi feito na última semana do ano passado, na qual o Abel permaneceu mais uma semana aqui. Os jogadores já estavam de férias e já se sabia que o Zé Rafael ia sair,
que o Rony ia sair, que o Flaco é um bom jogador, mas que ele não é um jogador para ser o centroavante titular de uma equipe que tem recurso, né, que tem qualidade, condições de contratar um jogador mais pronto, né, para a posição. Já se sabia que o Bruno Rodrigues não ia fazer parte dos primeiros 3 meses da temporada. Ele está há 2 anos sem jogar, com 2 lesões, uma lesão em cada joelho. Já se sabia que o Paulinho não ia jogar em março, só vai jogar em março. Então, que o Rony ia sair, que o Vitor Reis praticamente, como já se sabe que o Richard Rios vai sair depois do Mundial e o Estevão vai sair depois do Mundial, tudo isso a gente já sabe, eles também sabiam disso. Então, a forma como o Palmeiras se coloca no mercado, ele está há 30 dias negociando com um zagueiro de nível bem razoável, que é o Mikael, que está chegando, deve ser apresentado até quarta-feira. Contratou o Bruno numa oportunidade de negócio, né, o Fux, numa troca com o Caio Paulista, que é para desovar o lado esquerdo, que tinha muito jogador do lado esquerdo. Então percebam como está atrasado esse planejamento do Palmeiras. E agora, filho, faltam 11 dias para fechar a janela. Agora não é só qualidade, falta quantidade. E agora qualquer Paulo Massini vai custar caro pra caramba. Porque o planejamento foi ridiculamente feito. Só um parênteses, Massa. Quando você fala o planejamento, você tira o Abel dessa conversa. Não, o Abel ele lá... indica, ele... Não, então, isso que eu tô falando. O Abel foi lá, pô, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas depois, na hora que passou pra frente, foi pro outro departamento que voltou, a coisa mudou. Ele se reapresentou, tava lá o Zé Rafael inscrito no Campeonato Paulista. Nesse momento, o Palmeiras está pagando o salário do Zé Rafael. Tá? Estava inscrito no Campeonato Paulista. O Rony estava inscrito no Campeonato Paulista. O menino estava inscrito no Campeonato Paulista. Certo? Então, tiraram 5 jogadores da Copinha. Eles iam jogar a Copinha. Eles iam subir. O Abel já havia alertado. Eles iam subir. Então, isso é reflexo de um time em si mesmado e que eu ouço bastante de pessoas próximas da gestão seguinte. Time muito vencedor, a gente está repetindo o que a gente já fez e deu certo, tem muito exagero, o Palmeiras não está em crise, não dá para... o Palmeiras vendeu bastante, mas não é todo o dinheiro que entra para o clube. Claro que não é todo o dinheiro que entra para o clube. Tem comissão, tem imposto, tem empresário. Então seria melhor não vender, não ter, ou ter os jogadores, então. Já que você não reinveste esse dinheiro, né? Então, cara, tá tudo posto aí e o reflexo está em campo. O lastro, aquilo que o Abel tem de todos os títulos que ganhou, ele usa isso para falar em nome de incompetentes que são parceiros dele. Primeiro, a presidente Leila Pereira, para se comunicar, um horror, cara. Ela ontem disse que o 9 é um karma na vida dela. Não é um karma, presidente, é uma necessidade. Desde Luiz Adriano que o Abel está se virando e se reinventando. Certo? O Rony, tira o Rony, põe o Rony, falso 9, 2. Ontem, o modo de jogar, o Flaco só estava em campo porque o Estevão está doente. Então o Palmeiras foi obrigado, com 3 minutos de jogo, a colocar um moleque de 17 anos doente em campo, porque se você olhar para o elenco que restou no banco de reservas, tinha o Lomba, no que restou, o Luigi, o Vanderlan, o Benedetti, era o que restou no banco para fazer as mudanças. O que ele podia pôr, ele pôs. Ele pôs o Marcos Rocha, o que melhorou um pouco na qualidade no passe, do lado direito. Ele colocou o Aníbal como 8. O Aníbal não é 8, até que ele foi razoavelmente bem, ó, fez essa jogada aí que a gente está vendo, né? E em jogo assim, difícil, jogando mal, precisando ganhar, você tem 2 chances, você tem que matar o jogo, mas tem que fazer o gol. E o Flaco não é este jogador para esses lances decisivos. Já fez gol contra o São Paulo, é um bom jogador, não é um jogador para o Palmeiras falar assim, não presta, o torcedor do Palmeiras fala, não presta e tal. E tem, diante deste quadro, né, que está pintado aí, tem uma coisa que é muito mais grave, que é uma dissociação total da comunidade com o Palmeiras. Eu já vi isso acontecer na história do Palmeiras e o resultado é trágico. O Palmeiras terá, classificado ou não, a partir do dia 28 de março, São Paulo, Corinthians, São Paulo e Corinthians em casa, Santos fora. Internacional fora,
no próximo fim de semana. Não é nessa ordem, tá? Internacional fora, no próximo jogo é o Fortaleza lá em cima. Botafogo, Flamengo. Botafogo e Flamengo em casa, Cruzeiro fora. Tá? Então eu estou elencando aqui 8 jogos desse início de Campeonato Brasileiro, que é só o que mais me preocupa, né? Além de pontuar que não se classificar no estadual é uma vergonha, ganhar ou não é outra conversa. Time grande tem que chegar entre os 4. Ponto. Tendo rodízio, planejamento mal feito, tanto faz, né? Não é verossímil você achar que a justificativa de ter mais pontos que os outros nos outros grupos é válida. Não é válida, porque você jogou num grupo com 2 times da Série C, com todo o respeito, né? Então, e faltam 11 dias para fechar a janela. E a gente não sabe como o Paulinho vai voltar, como o Felipe Anderson vai jogar, se ele vai jogar, porque até agora ele não jogou bem. O Bruno Rodrigues, quase 2 anos sem jogar, o que esperar desse jogador? Então, se estiverem todos à disposição, e não estarão, porque tudo indica que o Gomes teve uma lesão muscular e que o Maurício teve uma luxação na clavícula, que pode agravar ainda mais. Você vai operar, né? Já definiu? Já. Passar por cirurgia. Vai operar? Vai. E aí Tirou o ombro do lugar. Acabou, filho. Aí Acabou o quê? Não, ele é um jogador fundamental, né? Não. Eu queria ter uma estimativa de tempo, era isso? Pelo menos 3 meses. Aí é duro. Entendeu? Então, cara, agora faltam 11 dias para fechar a janela. Você não tem o Maurício, você tem essa sequência duríssima no Campeonato Brasileiro, tá? E quando você voltar do Mundial, talvez a tabela seja mais refrescante, mas quando entrar no segundo turno, você vai ter essa sequência toda. E aí você vai ter Botafogo fora, Flamengo fora, São Paulo fora, Corinthians fora. Entendeu? Uhum. Então, me parece que eles estão dissociados da realidade. Né? A base, ela vem para compor, a não ser os excepcionais, os diferentes. Então, é uma coisa patética, vergonhosa, você colocar um jogador com 3 minutos em campo, doente, cara, com amidalite. Já teve que jogar. Cara, a gente tá falando de esporte de alto rendimento. O desempenho do Estevam foi fraquíssimo. Justificável, completamente justificável. Eu não estou falando do Esporte Clube Massa. Eu não estou falando com todo respeito, putz, não vou usar outro clube, senão vai menosprezar o clube. Não é um clube que disputa o futebol amador. É isso que eu não consigo compreender. É incompreensível para mim. Né? Então você junta todo esse pacote com uma dissociação da torcida, né, com a punição da mancha verde, e você percebe que existe um ambiente e que a presidente do clube, que caberia a ela, pela liturgia do cargo, trazer a comunidade para perto, ela faz questão de não fazer isso. Faz questão de não fazer isso. Né? Então, esse é o futebol, como diria Nicolinha Ratchop, é Momenzi. E o Momenzi do Palmeiras é exatamente esse. O desempenho em campo foi bem fraco. A justificativa do que o São Paulo jogou para se defender, e daí? O Botafogo jogou para se defender, o Palmeiras não conseguiu passar. O Flamengo jogou para se defender na Copa do Brasil, o Palmeiras não conseguiu passar. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Fluminense no último jogo. Né? Então, não é de hoje que a gente vê que as coisas precisam mudar em termos de qualidade. Na MLS, são 30 times que... O Palmeiras se complica em briga por classificação às quartas do Paulistão. O empate sem gols do Palmeiras com São Paulo no último domingo no Allianz Parque complicou a situação do Verdão no grupo D do Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira foi aos 17 pontos e com o empate da Ponte Preta no último sábado manteve os 2 pontos de distância para a vice-líder da chave. São Bernardo lidera com 22 pontos. Faltando apenas 2 rodadas, o Palmeiras então tem alguns cenários para conseguir avançar às quartas de final do Paulistão. O caminho considerado mais fácil nesse domingo é o Palmeiras vencer os seus 2 jogos restantes. Chegar a 23 jogos e torcer para a Ponte, não vencer seus 2 compromissos. Caso a Macaca vença um e só empate o outro, chegaria
aos mesmos 23 pontos, mas perderia no saldo caso ele se mantenha favorável ao Verdão. Hoje o Palmeiras tem saldo de 8 e a Ponte Preta tem saldo de 5. Caso o Palmeiras vença um jogo e empate outro, o Verdão chegará a 21 pontos. A Ponte Preta poderia somar no máximo 2 pontos nos seus 2 jogos, 2 empates. Caso Palmeiras e Ponte Preta vençam seus 2 jogos, os dois chegariam aos 23 pontos. O São Bernardo precisa perder 2 jogos, Português e São Paulo, perdendo assim a sua vaga. Caso o Palmeiras vença um e perca outro, o Verdão chegará a 20 pontos. A Ponte só poderia somar 1 ponto em 2 jogos. Com os 17 pontos que tem atualmente, o Palmeiras estaria se classificando em qualquer outro grupo do Paulistão. Abel, por sua vez, ponderou isso na entrevista coletiva. Deixa eu reforçar, com os pontos que temos, éramos classificados em todos os grupos. Infelizmente, em função do regulamento de um belo desempenho dos adversários de nosso grupo, estamos dependendo de resultados de terceiro. E claro, afirmou, na próxima quinta-feira, às 19h30, o Palmeiras entra em campo já sabendo o que precisa fazer diante do Botafogo, no Allianz Parque. Isso porque a Ponte Preta encara o São Paulo na quarta, às 21h35, no Morumbi. E aí, torcedor, o que vocês acharam dessas notícias aí de hoje, dessas informações? Se vocês gostaram, já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e também deixem seu comentário aqui embaixo para mim estar sabendo o que você achou dessas notícias. Valeu, fui!